E aí vocês estão... a gente estava falando sobre as 3 principais áreas, aquela hora. Então, as principais áreas game design, arte e programação. Mas aí, uma pergunta, né? Programação... Eu lembro que no começo do episódio a gente começou a falar sobre... o primeiro jogo que você estava fazendo não tinha programação, né? Então, assim, imagino eu, né? Pergunta de leigo total. Imagino eu que para você montar jogos simples, dá para você fazer sem programação, mas quando você começa a partir de um nível de complexidade maior, aí precisa. Isso é verdade ou não é verdade? Sim, é uma verdade. Não quer dizer que você não possa fazer dinheiro com jogo simples. Com jogo desenvolvido por uma engine. Você pode fazer... a situação, porque eu acabei evoluindo para um programa para criar jogos que não era que era mais complexo, foi porque aquele programa, assim, você não consegue pegar todas as métricas que os publishers precisam, porque ele é um software bastante fechado, e o que chamam de SDK, que são os development kit que os publishers precisam para você bota isso no jogo e ele estuda o comportamento do player. Aí chega até qual fase, quantas vezes ele morre, onde ele morre, quanto tempo joga, quantas vezes ele volta para jogar, um monte de análise que você até pode, essa é outra área também, que não é tão importante, assim, é importante, mas não para você começar a tua estudo. Para começar, não, né? Uma coisa é você ver os números e entender, eu entendo os números, mas chegar a uma conclusão desses números é uma habilidade o que você tem que fazer para ter números melhores, né? Sim. Isso aí é a parte de business intelligence. A parte de dados que hoje em dia, assim, cara, tá... Não é a principal para você começar, mas para você evoluir é importantíssimo. Exatamente. A gente começou, a gente não conseguia esses dados, só que os publishers pediram, não, vocês precisam trabalhar com... Não vou falar, mas... Métricas. Com o software X para você poder ter... Pode falar o que vocês quiserem. Mas não que me pague. Não tem problema. Então, galera, ó... Se vocês... eu vou falar de graça, pô. Se alguém quiser patrocinar, né? O Juan e a Vavá aqui, só escrever aqui, ó. Vou patrocinar que ele fala. Próximo episódio. Aí a gente mudou. E aí sim precisamos desenvolver. Existem ferramentas que facilitam a vida de quem não sabe desenvolver, porém ele precisa ter uma mínima habilidade, um mínimo conhecimento de programação. Senão ele não vai conseguir. Pelo menos o básico, né? Mas isso é o legal da indústria, que tem as game jams, né? Porque quando tem um evento desse, você se junta com outras pessoas. Uma pessoa que gosta mais da parte de arte, uma pessoa que gosta mais você encontra uma pessoa que gosta mais de programação, outra que adora game design. Então, aí essas pessoas se juntam, né, para desenvolver um jogo. E às vezes estúdios são formados a partir desses eventos. Os jogos de sucesso foram criados com conceitos que foram criados em game jams. Que legal, cara. E é muito importante, assim, às vezes a gente entrevista muitas pessoas, né, tal, para entrar pro estúdio. E muita gente, às vezes a pessoa se forma ou entra num trabalho, depois sai e fica parada, não faz nada. Isso é muito ruim. Nada. Cara, desenvolve, vai desenvolver alguma coisa. Tá precisando de alguma coisa. Cara, se junta com outra pessoa, faz game jam, entendeu? As pessoas, às vezes, não têm nenhuma experiência. A gente nunca contratou se a pessoa já teve alguma experiência de trabalho, mas se ela já teve... Quantos jogos você já desenvolveu? Uhum. Você não precisa estar numa empresa, ter tido experiência em alguma empresa. Mínimo de portfólio ali, pessoal, exatamente, né? Portfólio. A pessoa precisa de portfólio. Então, cara, vai criar jogo. Cria ali, se junta com outras pessoas, vê as habilidades que você não tem, né? Muito importante. Para o artista, assim, hoje em dia não, mas falando generalizado, assim, tipo, é muito mais fácil para o desenvolvedor criar um jogo que para o artista. Que o desenvolvedor ele pode programar e hoje em dia tem nicho para tudo. Tem jogos que só tem cubinhos, entendeu? Um cubinho que dispara cubinhos e mata outros cubinhos, ou círculos vermelhos, entendeu? Você é um cubinho azul. Se o jogo for bom, já depois você, fazendo um pouquinho de dinheiro, contrata um artista, entendeu?
Mas você pode começar a fazer um jogo divertido só com cubinhos. O jogo tem que ser divertido. Sim. O que chamam de mecânica, ou do core loop. Tipo, o que você tem que fazer e como você termina uma fase. Se isso for divertido, independentemente da estética, a pessoa fica viciada. Eu acho que o primeiro jogo, inclusive, do estilo Impossible Game foi exatamente isso, não é? Era uma linha, pelo menos o primeiro que eu me lembro. Eu não lembro. Era um quadrado. Geometry Dash, que é pulando. Isso. Esse foi o primeiro Dash. jogo do estilo Impossible Game ou não? Foi uma das primeiras. Um dos primeiros. Então, foi exatamente isso. Era muito simples. Era uma fase, ficava um quadrado, basicamente passando, e você tinha que pular algumas coisas, pular triângulos, depois já começava a ter os precipícios e tal. Eram só linhas e o negócio. A questão toda foi a ideia, né? Exatamente. Que foi bem aplicada ali, o cara botou a física, teve a ideia, ou então, assim, agregou a ideia da questão de ser impossible e de ser o jogo mais traiçoeiro ali dentro do negócio e falou assim, cara, vou botar aí pro pessoal passar raiva. E o pessoal começou a gostar de passar raiva. E a sacada é que o cara, depois de 12 anos, o jogo continua sendo igual, só que esteticamente ele acabou evoluindo. Tipo, visuais mais maneiras, parece que é tipo uma música eletrônica, mas a base continua sendo a mesma. Então, por isso, eu acho, desde a minha experiência, é muito mais fácil para o desenvolvedor, porque ele tem as ferramentas para plasmar, para fazer o que ele quer que aconteça no jogo. O artista, não. O artista ele sempre se frustra porque ele cria aquela história, aquela visual, conceitos visuais, não sei o quê, cria os personagens, anima, e não sabe fazer o cara se mexer, entendeu? Então, o artista é muito mais fácil para ele fazer acontecer esse sonho. Então, é possível você fazer tudo, aprender de tudo um pouquinho, e possível você também só se especializar em uma coisa. Por exemplo, você falou que vocês dois, por exemplo, não programam, né? Então, mas mesmo assim, vocês estão tendo um caminho. Então, assim, vocês tiveram que se juntar com programadores, e hoje em dia contratam programadores, criaram já uma cultura da empresa, né? Para poder fazer a coisa acontecer ali. Então, não necessariamente você precisa saber tudo. Dá para você ir nichando, dá para você ir aprendendo coisas. Hoje, a gente teve uma reunião e os caras começaram a me perguntar um monte de coisa técnica. Não, peraí. Chamar aqui o nosso lead. Dá um minutinho. Cara, você entra logo porque uma reunião tá perguntando um monte de coisa e não tá entendendo nada. Aí o cara entrou. e ela que você virou para mim, tava falando em chinês, entendeu? Não, porque você quer... Quais são as suas dúvidas? Porque a gente vai ter umas assessorias e tal. E o cara estava perguntando tecnicamente o que a gente precisava saber ou aprender. E eu fiquei... Caraca. Oi? Não, esse era inglês americano mesmo. Estava na Flórida, então... Mas aí ele entrou, a gente respondeu o que estava dentro da nossa competência e do outro ele respondeu aquele monte de coisa que eu não entendia nem bolufas. Né? Bem técnico, bem não a sua área. E, como a gente falou, tem que delegar, né? Porque delegar é a parte mais importante, assim, de você ter um business. E aí, legal. Então, assim, eu vi que na lista de vocês aqui dos prêmios...